Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Pittsburgh's gone to the Super Bowl. Here we go. Muito bem, pessoal. Estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, episódio número 103 desse seu podcast, falando do Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do Spotify, do iTunes, Google Podcasts, ou daquela caixa de lencinho onde você está enxugando as lágrimas depois do final da temporada. Eu sou Danilo Batista, seu host, cuja situação de garganta está mais ou menos igual à situação da nossa defesa, e para falar desse Steelers 16, Bengals 13, eu tenho a presença de Ricardo Rezende. Boa noite, Ricardo. Fala, pessoal. Assim como nosso último programa, ele também está gravando este logo após a partida do Cleveland Browns contra o Baltimore Ravens, onde quase Baker Mayfield fez o crime, né? Mas enfim, né? Todo mundo sabe que seja uma unanimidade que a temporada dos Steelers não acabou hoje. Então vamos lá. Isso, tem diversos pontos onde a nossa temporada acabou e voltou, mas fiquem tranquilos, ou talvez não. A gente não vai fazer um review da temporada completa hoje. Hoje não é dia ainda da gente fazer isso. Como o Ricardo disse, a gente está gravando imediatamente após o final da AFC Norte, tanto o jogo dos Steelers com Bengals, quanto Cleveland Browns e Baltimore Ravens. Você deve ter assistido o jogo e viu que estivemos a um field goal do Cleveland Browns de ir para os playoffs, mas aí ficou na interceptação de Baker Mayfield. Começar falando de Steelers e Bengals, então. A gente teve a volta do James Conner, a ausência do Antonio Brown machucado. O que você tem de ponto positivo desse jogo, Ricardo? É difícil falar. É difícil falar algo positivo nesse jogo, porque o ataque foi uma lástima. Ataque contra a pior defesa da NFL na temporada, defesa que nunca se deu tantas jardas. Em uma única temporada simplesmente não conseguiu andar. E isso na semana 17 é inadmissível em tantos níveis que eu não sei nem o que falar. Eu não destacaria positivamente absolutamente nada no ataque. Se fosse falar de lances isolados, diria só o James Washington fez uma recepção longa, que o Big Ben até comentou após o jogo, que foi a jogada igualzinha do jogo contra o Broncos, que ele dropou a bola, e o Big Ben gostou de ver o Washington se redimindo, pelo menos por esse lance, que ele já mostrou da consciência um pouco melhor do que a bola estava, foi uma evolução de forma geral do jogador, que teve outra boa recepção no passe do Big Ben. Também a volta do Conner foi positiva, mas não teve impacto, podemos dizer, no jogo. 16 pontos contra essa defesa do Bengals. Sinceramente, eu não teria nem muito o que me alongar aqui. Um jogo bom para ver como é que esse time se portaria sem o Antonio Brown. O Juju acabou de ganhar o MVP da equipe. Muita gente questionou, porque o Juju ganhou só porque o Brown estava sempre dobrado, podemos dizer. E Juju terminou a partida com suas 5 recepções de 17 jardas e um touchdown. Incluindo o touchdown dele, foi uma boa jogada, ele se desvencilhou bem da marcação, mas também não foi aquele impacto de outros jogos que a gente viu. Verdade. Vale até mencionar, vejam o desempenho que o nosso ataque teve contra, repito, a pior defesa da NFL até aqui. Punt, uma interceptação retornada para touchdown, outro punt. Terminou o primeiro quarto com um field goal. Depois mais um punch, 3 and out, 3 jogadas em um touchdown, um field goal, outro field goal, e aí a gente ajoelhou para encerrar o jogo. Patético, tá? Esse é o resumo desse ataque patético. Me faz até querer entrar na mesma vibe que a gente está de defesa e trazer outro coordenador ofensivo bem experimentado para comandar esse ataque. Eu tô quase entrando nessa, talvez refletindo durante a semana eu decida se eu acho melhor ou não. O Big Ben finalmente, né, atingiu as 5 mil jardas na temporada. Finalmente não, a gente sabe que é difícil. Foi formular isso que finalmente foi pesado. O Big Ben hoje conseguiu chegar no clube dos jogadores com 5 mil jardas em uma única temporada.
a gente pode comemorar, é um belo feito e tudo mais para a carreira do Big Ben. A galera vai querer estampar isso no mural, que a temporada 2018 Steelers foi marcada quando o Big Ben quebrou o recorde de jardas da franquia, mais de 5 mil jardas, recorde de touchdowns, ele anotou 34, enfim. Mas eu particularmente acho que é um número bastante inflado pelo volume de jogo aéreo que o Steelers teve nessa temporada. Só hoje foram 45 passes que o Big Ben tentou. Isso foi uma tendência no ano todo. A gente vai entrar em mais detalhes disso aqui no nosso programa de review da temporada, mas para o jogo de hoje já deixo claramente minha insatisfação novamente com esse gameplay, o plano de jogo que o ataque está fazendo. Contra o Saints, na semana passada, a gente comentou aqui que foda-se equilíbrio, mas é porque o ataque aéreo estava funcionando. Quando o ataque aéreo está funcionando, é muito bom. O Steelers anotou 28 pontos contra uma boa defesa do Saints jogando fora de casa, beleza. O ataque aéreo simplesmente não estava funcionando hoje. Já estava sem o Antonio Brown e forçaram demais, tentaram de diversas maneiras, até envolveram o Greenberg, envolveram o Knicks para fazer recepções. Enfim, eu sou um pouco mais contido para entrar nesse hype de, assim como o Butler tem que sair, o Fit, né, tem que sair, mas já vi muito de Steelers e um ano é impossível ser one and done para um cargo de comissão técnica em Pittsburgh. Vão rever, principalmente o Big Ben, eu acredito que ele deva rever algumas coisas, porque a gente sabe, né, que o Big Ben é 85% de chamador, entre aspas, de jogada no Steelers. Pois é, então a gente teve uma variedade de jogadores envolvidos, apesar do alto volume no jogo aéreo para Juju e Jalen Samuels. Jalen Samuels e Eli Rogers, rapaz. Quando você esperava que talvez Ryan Switzer fosse ver um pouco de volume sem Antonio Brown, Eli Rogers é quem entrou como wide receiver número 2 nessa partida. O jogo foi tão amarrado, foi tão difícil desenrolar ele no ataque que a gente nem sentiu o Eli Rogers. Eu fui ver agora os números dele, depois que você fez um comentário, ele teve 7 recepções com 57 jardas. Inclusive teve boas jogadas ele. Algo que a gente pode falar positivamente. Ele sofreu um fumble e uma delas não conseguiu recuperar. Mas teve uma terceira descida que ele conseguiu contornar a marcação muito bem. A gente já conseguiu pontuar na drive e fica melhor para pontuar na drive, podemos dizer, por causa desse desempenho do Rodgers. Então, em termos de defesa, Ricardo, já que a gente esculhambou o ataque para o jogo de hoje, além de mais um sack na conta de TJ Watt, foram o quê? 13 na temporada? 13, né? 13 e 6 fumbles forçados. Um excelente número. O que é que você destaca, positivo ou negativo, da nossa defesa do jogo de hoje? Não posso, você já antecipou, TJ Watt. Perfeito, o TJ Watt hoje botou pressão, teve 4 tackles, um sack, forçou o fumble. Enfim, essa segunda metade da temporada, enquanto o Steelers não estava bem, teve uma sequência de derrotas, só tinha o TJ Watt que salvava a defesa basicamente. A gente pode, em 2019, esperar muita coisa boa dele se seguir nesse ritmo. Impecável. O TJ Watt, que é bom lembrar que na primeira partida contra o Bengals, o right tackle deles foi meio que flagrado falando que aquele TJ Watt sucks, TJ Watt é uma merda. E hoje o TJ Watt pode dar uma baita de uma resposta na cara dele, botando muita pressão em cima do Jeff Driscoll. Outro jogador que eu considero como positivo hoje também, sem dúvida, é o LG Forte, que entrou no lugar do Vince Williams. O LG Forte, ele fez por merecer ter muito mais espaço nesse time. É um dos nomes que eu queria demais que fosse mais envolvido em 2019, liderou equipes em tackles hoje, 4 tackles solo, 4 assistidos, e ele estava em todo lugar no campo. Foi a participação dele, considero como positiva. O Morgan Burnett, incrivelmente, no possível último jogo dele pelo Steelers, eu não acho sinceramente que ele volte. Fez um bom jogo, teve um tackle for loss hoje. Ele impediu algumas recepções contra um corpo de wide receivers bastante limitado do Bengals, mas nessa curta passagem dele por Pittsburgh,
Hoje foi o melhor jogo dele, pelo menos aparentemente, sem ver replay ou tape do jogo de forma geral. O Hayward também, né? O Hayward não pode ser despercebido, teve 2 sacks. O que a gente espera dele, conseguiu atropelar muitas vezes a DL do Bengals. A OL não, perdão, a OL do Bengals. Isso é muito bem, então um destaque positivo para ele. De até, sei lá, secundária, por exemplo, é meio difícil de destacar, por mais que a gente tenha cedido só 13 pontos, tem que lembrar que era Jeff Driscoll de quarterback, era sem AJ Green, então John Ross era o principal, até um dos wide receivers dele saiu machucado no meio do jogo. Acho que o Bengals tinha uns 17 ou 18 caras na injury reserve quando chegou para esse jogo. É difícil se esperar grandes coisas desse time. A defesa não se deu touchdown hoje, né? O touchdown foi a pick six do Big Ben, completamente sem noção. Você deu touchdown. Você deu campanha longa que isso nem deveria acontecer contra essa turma do terrão do Bengals, que era literalmente a turma do terrão. Você deu uma corrida longa pro Joe Mixon, mas, de forma geral, o que a gente poderia esperar dentro das nossas limitações e principalmente as limitações do Bengals. Se o Jeff Driscoll, que eu não conhecia, sinceramente, antes de hoje, eu lembro dele analisando antes do draft, mas na carreira de NFL eu não vi os jogos passados dele, mas ele até, para ser um backup, se portou bem hoje, fez o que pôde, né? Enfrentando o jogo fora de casa, levou o Bengals para anotar 13 pontos, fazendo backup de Andy Dalton, né? O que a gente pode esperar? Esse é o termo, um backup do Andy Dalton. O que a gente pode esperar? Pois é. O jogo terrestre, talvez ele tivesse bons alvos, porque teve muito drop bobo do ataque do Bengals, mas quando ele teve tempo para lançar no pocket, ele teve sucesso. Ele conseguiu achar o Alex Harrison para 6 recepções, as 6 vezes que procurou ele. O John Ross só corre mesmo, porque com as mãos ele não fez um trabalho muito bom hoje. Ele conseguiu anular o TE dele, o CJ Uzomah. Na primeira partida, o CJ Uzomah teve a vida toda contra a gente, e também ele foi anulado hoje. Enfim, umas 2, 3 campanhas que ele conseguiu conduzir bem para anotar um field goal e pronto, só isso. Agora, Ricardo, eu tô olhando aqui e não tô achando qual foi o desempenho do nosso queridíssimo Tyrande, que eu obviamente esqueci o nome e agora a piada vai ficar terrível. Muito bem, Danilo. O nosso querido Tyler Eifert. Tyler Eifert, rapaz. Qual foi o desempenho do Tyler Eifert? Nosso querido. No box score. É bom a gente perguntar isso diretamente para o senhor Kit Butler, que se perguntar ele para hoje agora, ele vai considerar como bastante positivo, já que o Tyler Eifert terminou o jogo com 0 recepções. Conseguimos parar esse Juggernaut que é Tyler Eifert. Parabéns. Parabéns a todos. Parabéns à defesa dos Steelers, parabéns ao seu Kit Butler por isso. Deixa eu ver. A gente tem que deixar o destaque aqui também para o naniquíssimo. Caralho, eu até pesquisar aqui qual é a altura desse rapaz. Matt McCrane. 3 chutes, 3 field goals convertidos e um extra point. 10 pontos na conta dele, né? 1,78. Nossa senhora. Porra, ele é ainda mais alto que eu. 1,78, 165 libras, né? Entrou numa tremenda de uma fogueira. Rapaz. Fogueira não, né? Mas o que a gente pode esperar de um kicker chegando no Heinz Field para chutar 3 de 3, acertou, nunca teve evitado field goal de mais de 45 jardas, tentou hoje e acertou. No Heinz Field? No Heinz Field, 3 de 3, oxi. Deu emoção no extra point e uma bola bateu na trave e entrou. Serve, entrou, que importa é isso. Nem o Boswell consegue. Inventaram uma lesão no Boswell nessa semana. Até queria fazer um comentário a respeito disso, se me permitir. Por favor. Assim, Ricardo, a gente tem muito tempo, cara. Não tem que fazer preview, não tem pergunta hoje. Fica à vontade. Essa lesão do Boswell fala sobre o fantasma, eu diria. Por mais que o Steelers venha a público falar que ele lesionou a virilha no aquecimento do jogo contra o Saints, aí o Boswell vai lá e tem o melhor jogo possivelmente dele da temporada, consegue acertar todos os chutes que ele precisou fazer. Aí o Boswell treina normalmente na quarta, o Boswell treina normalmente na quinta, quando tá sexta de manhã, chegam e me falam que o Boswell tá machucado.
uma história que eu não engulo. É que ninguém engula se a gente for analisar racionalmente. Um kicker, que é o terceiro mais bem pago na NFL, um cap hit imenso. Não está dando condições de você vencer jogos. Tem 2 dias de treino ruim, o Steelers vai olhar, ó, e aquela lesão, e aquele como eu tava falando lá em New Orleans, tá aí ainda. Se tiver, vamos botar tu aqui na geladeira, vai tirar uma férias, vai melhorar essa cabeça, porque não vai dar. Não vai dar, a gente tem uma janela de erro mínima contra Oakland, vai depender da pessoa, enfim, vai relaxar um pouquinho, vai cuidar dessa virilha aí, que a gente diz que está machucada e tá tudo certo. E aí foi atrás de outro, né, do Matt McCray pra jogar na fogueira. Matt McCray que tava jogando golfe na hora, nunca esperava que ia ser chamado para estar domingo, chutando já, tá aqui hoje, deu tudo certo para ele, ainda bem, e o Boswell é recuperar a confiança dele. Desde o primeiro chute perdido do Boswell, que custou a vitória, Boswell se perdeu ali na semana 1. A gente perdeu o Boswell, podemos dizer também, semana 1. O Boswell tem uma carreira extremamente curta na NFL, teve diversos sucessos ao longo de toda a sua carreira, a sua curta carreira em Pittsburgh, né? Quebrou o recorde de mais pontos anotados em Pittsburgh no ano passado, foi pro Pro Bowl, chegou cheio de moral para ser capitão do Special Team, eleito pelos próprios companheiros de equipe, vários game winners em 2017, foi olhar em 2016, 2017 também, o Boswell venceu o jogo de playoff, anotando 6 chutes de field goal, recorde. Foi uma sequência extremamente positiva na carreira do Boswell, a partir do momento que ele teve uma falha, aí se perdeu, não soube. Quem ele tem memória curta? O Boswell aparentemente não tem memória curta. Ele se perdeu. E o Steelers tentou bancar ele o que pôde, arriscaram, pagaram feio, perderam nessas apostas que fizeram e o resultado tá aí. O Boswell tem que figurar entre um dos culpados do Steelers tá hoje eliminado. Exatamente, não dá para tirar a culpa do Boswell nesse momento. E o Steelers pagou alto por muito tempo numa liga que tradicionalmente não se paga alto em termos de apostas assim para kicker. Geralmente, quando entra a má fase, o time já tá procurando um outro, já precisa trocar, porque você acha kicker em qualquer esquina, em números pelo menos, não em qualidade. Então, os times normalmente fazem uma rotação muito alta, o Los Angeles Chargers que o diga. Né? A própria Steelers já sofreu depois do Sean Swish. Steelers do Sean Swish perdeu e foi atrás do Garrett Hartley. O Garrett Hartley se machucou também, aí teve que ir atrás do Josh Scobie. O Josh Scobie rapidamente não deu certo em Pittsburgh, foram atrás do Boswell, acharam o Boswell, tá com ele até hoje. Mas, como você disse, eu concordo plenamente com o que você falou, Danilo. Que a margem de erro é 0. Errou 2, 3 vezes, tem que trazer logo um cara no dia seguinte para estar fazendo testes e para botar uma pressão, pelo menos, no atual chutador. Não dá. Você tem uma equipe extremamente talentosa, um time com jogadores extremamente milionários para ver o Boswell, um kicker, vocês valem para qualquer time da NFL, ir lá e só tem literalmente um trabalho a fazer e perder o chute. O Vikings que eu diga, né, nessa temporada, no início dela principalmente. Pois é, rapaz, o Vikings já teve esse problema em temporadas passadas, né? Tem que lembrar aquele jogo que eles receberam o Seahawks, acho que umas 2 temporadas atrás, e chutaram para fora literalmente a chance de classificação. E rapidamente nessa temporada já foram atrás de outro, assim que Dan Bailey ficou livre, eles não perderam tempo e chamaram o cara. Esse é um dado que eu realmente queria muito pesquisar, a gente até ver pro próximo episódio, Danilo. Mas a sensação que passa a cada temporada que vai se sucedendo é que os jogos na NFL cada vez mais estão com placares próximos. Eu sei que isso pode ser um mister óbvio para hoje, para um ano atrás, de 2 anos atrás para cá. Do mesmo jeito que vai ter gente que vai querer desmerecer o Steelers porque só ganha jogo ou ganha jogo apertado.
Mas eu acredito que qualquer time da NFL hoje esteja com esse cenário. Então, a posição do Cake ela vai se tornando mais valiosa na medida que os anos forem passando. Por isso que você vê um Justin Tucker reinando na NFL há muito tempo, que o cara é regular, a gente vê um Adam Vinatieri que está 45, 46 anos na NFL. Esse cara é um mito. Não é à toa que já deu Super Bowl para franquias pelo Patriots, mas é tudo questão de regularidade. O futebol americano, como o pessoal dos Estados Unidos gosta de falar, é um game of inches, é um jogo de polegadas. E o Steelers, acredito que mais do que ninguém esse ano soube como isso dói. Então tem muita lição para tirar, principalmente na posição de kicker. Então, o outro membro do nosso Special Team, o Sr. Jordan Berry, a gente nem precisa mencionar porque ele manteve a sua birutice nesse jogo. O que tem que destacar negativamente de Special Teams nesse jogo é a quantidade de faltas que esse time comete. Eu não lembro de nenhuma jogada de Special Teams em que a gente não tenha visto uma falta. Você lembra 25 faltas na temporada toda, líder da NFL, Special Team extremamente mal treinado pelo Dennis Smith, que já está fazendo muita hora extra em Pittsburgh, péssimo. Não dá, o Steelers é o pior time na NFL em posição de campo, para começar. Isso aí fode completamente o ataque, que muitas vezes começa com as costas na parede e precisa acionar uma parte do playbook que talvez não era do desejo deles, tem que começar a forçar um passe porque fica com uma situação bem delicada. É o pior time também retornando chutes, e eu não boto culpa nenhuma no Ryan Switzer nisso. É um time com menos jardas retornadas para kickoff, pelo menos. Para punter eu preciso pesquisar, mas eu também acredito que seja. Enfim, não adianta você bloquear 3, 4 chutes na temporada, bloquear em jogo que importa, se sua posição de campo vai ser sempre cagada. O Barry tem parcela nisso, obviamente, o Dennis Smith também tem. A gente não entende até hoje porque não trouxeram basicamente um adversário pelo menos à altura pro Barry para disputar com ele na temporada. O Steelers já vem sofrendo na posição de punt há alguns anos, apostou em alguns nomes até experientes do mercado, não teve sucesso. Continuar, né? Punt é complicado. Vamos torcer que com um novo técnico de Special Team, que eu realmente espero ver, Dennis Smith fora, vem alguém para poder nos ajudar. Eu acredito que ele vai ter que passar outro ano pedindo punter em draft, como foi em 2018 agora. Olha, a pessoa falando no mudo, né? É isso, a gente teve muitos momentos ruins de Special Teams na temporada, além de jogadas inconstantes e faltas à torto e à direito. Bom, é isso, o Steelers venceu 16-13, termina a temporada com a campanha 9-6-1, no segundo lugar da AFC Norte. E com a vitória, a gente ficava esperando o Cleveland Browns vencer o Baltimore Ravens, que por sinal o jogo deles terminou depois do nosso. Quando terminou o jogo, estava entrando na última campanha do Browns, né? A NFL planejou muito bem esse final de jogo para deixar todo mundo ligado em Baltimore, inclusive o Heinz Field todo. Não bastasse isso, ainda teve umas 2 revisões, como já estava no 2-minute warning, que os juízes mesmo chamavam a revisão e faziam ela inteira parando o jogo. Então deu muito tempo para quem estava ligado em um jogo se conectar no seguinte. Então ficou todo mundo, inclusive os jogadores de Steelers, assistindo dentro de campo Baker Mayfield marchando ao longo do campo do Baltimore Ravens. A gente teve que assistir o Mayfield chegar até a linha de 39 do campo de Baltimore, e aí primeira para 10 incompleto, segunda para 10 incompleto, terceira para 10 incompleto, quarta para 10 interceptado, e definitivamente acabou a temporada dos Steelers nas mãos de CJ Mosley com a interceptação.
Ciência, é aguentar todas as torcidas agora, né? Quando você chega numa situação em que você precisa que outro time ganhe a sua partida pra você ir aos playoffs, realmente tá pesado. Inclusive, a última vez que a gente teve fora dos playoffs, acho que foi em 2013, foi porque Ryan Suckup errou um field goal no final, né? Sim, o Ryan Suckup perdeu o combinado do Chiefs naquele dia, comandado por Chase Daniel. Meu Deus do céu, cara, ainda ficou por um field goal. Pegou por um field goal contra o Chargers com um time 100% titular. Foi um dia legal aquele. Caralho, daquele dia em diante eu decidi que iria odiar Ryan Suckup pro resto da minha vida. Na moral. Mas enfim, é isso. O Steelers tá fora dos playoffs. Eu acho que a gente falou até demais desse jogo, que não tem muito o que falar, e podemos ir encerrando, ou você quer mais considerações, Ricardo? Sinceramente, muito a considerar mais sobre o jogo. A gente vai preparar um podcast mais do que especial para vocês na próxima edição, para poder encerrar essa temporada. Hoje agora são 11 horas e 3 minutos, horário de Recife. Acredito que nessa segunda-feira, dia 31, a gente deva ter notícias já do que está acontecendo. Provavelmente quando esse podcast estiver saindo, a gente já deva ter algo mais atualizado do que vamos esperar do Steelers em 2019. E é isso, convidar vocês para acompanharem esse nosso próximo podcast. Tem tudo para ser bastante especial. Muito obrigado, Danilo. É isso então, gente. Vamos fechando por aqui esse episódio. Lembrando para você que a temporada do Steelers acabou, mas o Black Yellow não acaba. A gente ainda vai voltar nessa temporada. Então não deixa de cumprir o seu papel como torcedor do Steelers. 5 estrelinhas no iTunes. O time não merece mais a gente, eu tenho certeza que você curte. 5 estrelinhas no iTunes. Segue lá no Spotify, segue no Twitter e no Instagram, @BlackYellowBR, e acessa fumonanet.com.br/BlackYellowBrasil. Então, já que você vai entrar lá no Fumonanet, confere a programação que vai continuar saindo o podcast. Tá? O Fambinho em si não para nunca, e a gente vai dar toda a cobertura dos playoffs. Recomendo bastante. A gente volta na semana que vem para fechar essa temporada dos Steelers, fazer uma avaliação do que vem para frente, do que foi da temporada inteira, melhores e piores da temporada, etc. Se você já é ouvinte mais antigo, você já deve estar acostumado. Um grande abraço a todos vocês e até semana que vem. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow.